Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Amém? Mateus 14. A partir do versículo de número 22. Amém? Mateus 14, a partir do versículo 22, ele diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Fala assim comigo: o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram, com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro foi, desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Fala assim comigo: sentindo o vento forte, teve medo. Sentindo o vento forte, teve medo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram, o barco acalmou o vento. Alô? Fala assim comigo: e quando subiram, o barco acalmou o vento. Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido de nós, onde nós, desde bem jovem na escola dominical, né, nós aprendemos a palavra e nós vemos que nesse texto ele tem assim ensinamentos profundos para a nossa vida. E aí nós vemos aqui, na ocasião desse acontecimento, que Jesus estava pregando a palavra para uma multidão de pessoas. A partir do versículo 13 você vê isso, que Jesus pregava a palavra para a multidão de pessoas. E logo quando Jesus acaba de pregar a palavra, ele vê ali que aquele povo que estava ali tinha fome. Amém? Tinha a fome. E aí ali Jesus faz a primeira multiplicação de pães e peixes. E aí no decorrer do texto, irmãos, nós vemos que o povo estava ali com fome, o povo ali estava ali com sede, e Jesus providencia o alimento para o povo. Fala assim: Jesus providencia o alimento, porque Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. E ali Jesus, ele era famoso, a agenda dele estava cheia,
né? Os seus milagres percorriam milhares e milhares de lugares, e ali Jesus com aquele milagre, com apenas aqueles peixinhos, com apenas aqueles pãezinhos, diz a palavra que ele alimenta ali mais de 5.000 homens, só homens, fora as mulheres e fora as crianças. Então Jesus mostra ali, né, o seu sobrenatural. Ele dá o alimento físico e o alimento espiritual para a nossa vida. Amém? Para matar a nossa vida e matar a nossa sede. É um acontecimento, irmãos, que nós vemos que antes de Jesus dar a ordem aos discípulos para que entrasse no barco, nós vemos também um relato anterior que João, ele recebe a notícia que João havia sido decapitado. Cortaram a tua cabeça e colocaram numa bandeja. E aí eu quero falar com vocês exatamente sobre isso, né? Como está como anda a sua expectativa para o ano que se inicia? Hoje é dia, se não me falha a memória, hoje é o dia 27 de janeiro de 2024, é isso mesmo? É isso mesmo? Hoje é que dia? 28, irmãos estão ligados no calendário, amém, glória a Deus. Dia 28 de janeiro de 2024, já passamos um mês, então nós vemos que os dias estão sendo abreviados, né? Ontem eu estava comemorando o Natal, o Ano Novo, e nós já estamos no final do primeiro mês do ano, amém, queridos? E quais notícias que você tem recebido? Qual a sua expectativa para esse ano que se inicia? Eu creio que você tem sonhos, eu creio que você tem planos, eu creio que você já fez lá os seus planejamentos, né? Que o Provérbios fala para a gente planejar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas eu quero falar para você nessa noite, irmãos, o que tem te assustado diante das notícias que você tem recebido já no ano de 2024 e quais os projetos que você tem feito em relação à tua vida com Deus. E aí nós vemos Jesus dando uma ordem, porque logo em seguida, quando Jesus ele multiplica, realiza esse milagre, né, diz a palavra lá em João capítulo 6, que o povo a multidão começa a cogitar a possibilidade de Jesus ser o rei deles. O povo começa ali a cogitar a possibilidade de Jesus ser o rei, porque o povo estava sem um pastor, eram ovelhas sem pastores, e ali o povo recebeu o alimento físico, e o povo recebeu o alimento espiritual, o povo recebeu cura, o povo recebeu milagre. O que o povo decidiu fazer? Olha, vamos eleger esse homem o nosso rei, ele será o nosso rei, ele será o nosso Senhor. E logo quando Jesus dispensa os discípulos para entrarem no barco, é exatamente para que os discípulos não fossem contaminados, influenciados por esse povo, que Jesus seria o rei. Não seria ali o tempo, não era a hora dessa manifestação ainda do Senhor Jesus. E o Senhor dispensa e dá ordem para que os discípulos entrem no barco. E aí o Senhor o Senhor tem compaixão do povo, né? Alimenta o povo, e aí o Senhor se retira para orar. O Senhor se retira para um monte, para falar com o seu Pai, com Deus. E a Bíblia fala aqui, irmãos, que o Senhor despedia do povo, no versículo 23, e subiu ao monte para orar, e já era tarde, estava ali só, reservado, né? Tem momento que você precisa estar reservado com o Pai, falar com o Pai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará, diz a palavra, abundantemente. Então, se Jesus sentia essa necessidade de ele estar com o Pai, passava também pelas suas aflições ali, pelas suas más notícias que ele recebia, e Jesus dá uma ordem.
E aí os discípulos, ali fala que a palavra que eles já estavam bem distante. E aí eles foram acometidos por uma tempestade. Irmão, você sabe o que a tempestade causa? Nós temos visto aí essa chuva, né? Eu acabei de receber uma mensagem ali de algumas pessoas pedindo oração por causa da chuva. A chuva tem feito bastante estrago, bastante perda. A tempestade, ela traz isso, irmãos. A tempestade, ela traz perda. A tempestade, ela traz medo. E nós vemos que Jesus estava distante, mas ele estava ali avistando os discípulos naquela tempestade. Eles não estavam só. Fala assim, na tempestade eu não estou só. Amém? Parece que você está só na tempestade. Parece que Jesus está distante. Parece que a tua oração não sobe. Não é assim? Parece que a tua oração não sobe. Parece que Deus está distante. Parece que Ele está com os seus ouvidos tampados. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Na tempestade, o Senhor sempre vem ao encontro daqueles que estão aflitos e responde o nosso clamor. Amém? Na tempestade, o Senhor sempre vem ao nosso encontro daqueles que estão aflitos. Quando o Senhor nos chamou, Ele não nos enganou. Ele falou, no mundo tereis, mas tem de bom, porque eu venci o mundo. E qual a importância que você dá para a palavra? Qual a importância que nós damos crédito? Qual a importância que nós damos para a palavra de Deus? Para as promessas que estão sendo liberadas. Amém ou não amém? As promessas estão sendo liberadas para nós. E aí você começa a perceber a dificuldade que você tem de ler a palavra. Amém ou não amém? Porque o diabo não quer que você saia da tempestade. O diabo não quer que você conheça o refúgio. O diabo não quer que você conheça a fortaleza. E a palavra continua afirmando, está escrito na palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, é a palavra que liberta. Aí você pode perceber, nessa semana, quantas vezes você pegou a Bíblia para ler? Você pode perceber a dificuldade, querido. Porque o inimigo, aquele que causa a tempestade, aquele que causa o terremoto, ele não quer que você abra a palavra, não quer que você aprenda a palavra, que quando você abre a palavra, você será um crente melhor, você será uma mulher melhor, um marido melhor, porque a palavra tem resposta para todas as nossas perguntas, amém? E aí quando o Senhor vê a aflição daqueles discípulos que estavam num barco, e aí a palavra fala que eles gritam, né? Eu vou morrer! Você já passou por uma situação que você fala assim, eu vou morrer? Você já passou por uma situação de medo que você falou, não vou aguentar, não vou suportar, eu vou morrer? No final do ano a gente estava indo para um passeio. Aí no meio do caminho, na estrada, uma senhora para o carro dela no meio da estrada, porque ela se perdeu na estrada. E ela parou o carro no meio da rua, eu estava vindo atrás. Eu falei assim, será que o carro deu algum defeito? Será que aconteceu algum problema? Ela estava perdida. Ela saiu de Angra dos Reis para ir para Minas e estava passando por Amparo. Está bem perdida, né? Meu Deus. Aí ela parou o carro no meio da rua, eu parei logo em seguida para tentar ajudar alguma coisa. Eu falei, senhora, moça, eu não sei como é que eu faço para me chegar. E falou uma cidade lá de Minas. Eu falei, é mais para frente, mas tira o carro do meio da rua. Encosta o carro no acostamento e pede ajuda, você vai causar um acidente. Aí aquela senhora disse para mim assim, nossa, eu não vou conseguir chegar lá, eu vou morrer. Não foi assim que ela falou? Eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Se o carro ficar no meio da rua, ela vai morrer mesmo. Mas ela liberou a palavra, irmãos. Eu vou morrer. Eu não sei se aquela mulher chegou lá. Mas o desespero dela
a angústia dela, a aflição dela. Ela falou: eu vou morrer, eu não vou chegar lá, eu vou morrer. E aí, irmãos, enquanto o Senhor estava ali orando, Ele estava vendo os discípulos naquela aflição, e os discípulos vendo aquela tempestade, estava assolando a vida deles. Aí o Senhor aparece ali andando sobre as águas. Aí eu creio que os discípulos olhando assim: o negócio já está ruim para nós, ainda aparece um fantasma, eu vou morrer. Além de nós já estarmos passando por nossa aflição, ainda aparece um fantasma na nossa vida. Não é assim? Não é assim? Você já ouviu alguém falar assim: nossa, eu já estou na prova e cada dia está pior, e cada dia não sei o que eu faço, eu estou vendo um fantasma na minha frente. Que prova, que luta, que dificuldade. E aí, irmãos, o Senhor, Ele se apresenta sobre as águas. Jesus podia chegar ali, Cadu, pegar um jet ski. Tinha jet ski nessa época? Não, né? Não, né? Só barco. Podia pegar um barco, uma canoa. Ele foi sobre as águas, andando sobre as águas. Por quê, querido? Você pensa que Jesus já estava andando sobre as águas? O que ele queria ensinar para os discípulos nesse momento que ele estava no meio da tempestade? Ele estava andando sobre as águas e indo ao nosso encontro. Você já percebeu isso? No meio da tempestade, Jesus está andando sobre as águas. Ele quer mostrar o sobrenatural, o seu poder, a sua glória. E ele mostra ali para os discípulos aquilo que era problema para os discípulos, estava sob o controle dele. Ele estava andando por cima. Amém ou não amém? E aí nós ficamos desesperados com o que é notícias. Entramos no ano de 2024 recebendo a notícia que o arroz está R$35. A picanha não abaixou. E aí? Eu vou morrer de fome? O justo mendigo pão? Aonde está a tua fé? Aonde está a tua confiança? Aonde está a tua dependência? No arroz, na picanha, no feijão, no macarrão? Ou no Senhor que anda sobre as águas? Aí, irmãos, os discípulos, Pedro vendo, disse ao Senhor: ô Senhor, se é tu mesmo, se é tu mesmo, manda que eu vá, e eu vou. E aí Pedro desce do barco, corajoso, hein? Você desceria do barco? Desceria, varão? Que é isso, varão? Lógico que não. Você desceria do barco, irmão, no meio da tempestade? O vento soprando ao contrário, você remando para um lado e o vento te levando para o outro. E assim que são as lutas nossas espirituais, querido. Nós estamos numa batalha, numa guerra. Você quer buscar a Deus, e o diabo sabe, se você buscar, se você caminhar, você tem bênçãos e vitórias. Amém ou não amém? Nós estamos estudando sobre isso na escola dominical. A ação do Espírito Santo na vida do homem. A ação do Espírito Santo na vida do crente. E domingo que vem nós vamos estudar na escola dominical a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Eita! Você quer saber o que o Espírito Santo faz na vida da igreja? Vem para a escola dominical. E aí Pedro, olhando aquela situação, desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Fala assim, teve medo. Quem não teria? Quem não teria? Você desceu numa situação normal, anormal, tudo o contrário, vento forte, tempestade, madrugada, você desceu do barco. Ou tem que aplaudir Pedro por isso. Eita, homem de fé, eita, homem de coragem. Mas é assim, irmãos, quando você vê Deus falando, ele viu Deus falando: ô, calma aí, não sou fantasma, sou eu, Jesus, vem ter comigo. E Pedro desceu do barco e foi ter com Jesus, irmãos.
Aí no meio do caminho, Pedro faz como nós fazemos. Olhamos as circunstâncias. Amém ou não amém? Olhamos as tempestades, olhamos a chuva, o vento. E aí nos intimidamos com o sistema. Nos intimidamos com os preços. Nos intimidamos com a doença. Nos intimidamos com a enfermidade. Nos intimidamos com o desemprego. Qual a sua perspectiva para 2024? O que você tem sonhado? O que você tem planejado? A palavra do Senhor continua dizendo para mim e para você que agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra não muda, irmãos. Como o prefeito Marcelo falou assim, aqui agora, as circunstâncias não podem mudar aquilo que Deus planejou para mim e para você. Amém ou não amém? E aí Pedro, ele teve medo. E aí ele disse, começou a ir para o fundo. Irmão, quem já teve a experiência aqui de afogar? Quantos aqui já desceu, mergulhou, viu que não estava ao pé e começou a afundar? É terrível. Eu, quando era adolescente, não tem muito tempo isso, um trabalho da igreja, nós fomos para Itatiaia, Véu das Noivas, e era um tempo de frio, muito frio. A água estava verde, a fumaça subia. Aí você, jovem, né, garotão, tal, igual o Pedro assim, não, eu vou lá, eu vou descer do barco. Aí todo mundo pulando, chegou minha vez, eu não ia fazer feio. Eu tinha que pular também, né, irmão? Né, irmão? Você não vai fazer feio, você pula também, né? E no meio do caminho, irmãos, a câimbra tomou conta do meu corpo. E eu fundei. Primeira, diz que da terceira não consegue submergir. O Manel está rindo ali por experiência. Diz que da terceira não sobe. Graças a Deus eu não cheguei na terceira. Mas o povo, eu lá afundando no desespero, aquela água gelada, a perna, eu no meio do lago, as pernas já não tinha mais função da perna, do braço, eu afundando, o pessoal lá tá brincadeira, lá tá brincando, eu correndo, gritando por socorro, e o pessoal de fora tá brincando, lá, brincadeira dele. Gente, eu tô morrendo. Gente, eu tô afundando. Você já percebeu, irmão, quando você está afundando no mundo espiritual? Nós temos que perceber. Tem sintomas, irmãos. Irmãos, tem sintomas quando nós estamos afundando. Aí, graças a Deus, Deus mandou lá um amigo lá que pulou lá e me tirou. Oh, glória a Deus. Nem falava, aleluia, estou vivo. Nem falava. Essa sensação foi o que Pedro teve, de estar afundando ali. E aí, irmãos, no mundo espiritual, nós começamos a perceber, o mundo ele dá sinais que nós estamos afundando em determinado momento da nossa vida espiritual. Qual o sintoma que você sabe que você está afundando? Quando você perde o prazer de estar na casa do Senhor. Quando você perde o desejo de orar. Já ouviu alguém falar assim? Não estou tendo força nem para orar. Já ouviu alguém falar isso? Eu não estou tendo força nem para orar. Isso é um sintoma, irmãos, que está afundando. Quando você não tem um desejo de estar na casa do Senhor em comunhão com os irmãos, é outro sintoma que você está afundando. E Deus não quer que você afunde, irmãos. E aí, Pedro percebe que está afundando. Aí diz a palavra que ele, no versículo de número 30, diz a palavra que ele clamou ao Senhor. Aleluia. O que você faz quando você está afundando? Eu gritei por socorro. Gente, eu estou afundando. Acredite em mim, é verdade, não estou brincando, estou afundando. Estou com câimbra nas pernas e nos braços, eu estou afundando. Você já percebeu, querido? Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão afundando? Porque não tem vida com Deus. Você frequentar uma igreja é uma coisa. Ter vida com Deus é outra coisa. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja
Estamos afundando espiritualmente, porque você tem a oportunidade de ouvir a palavra, você tem a oportunidade de adorar o Senhor, mas durante a semana nós não fazemos isso. Somos crentes só no domingo, cumprimos muito bem a religiosidade de estar na casa do Senhor só nos domingos para adorar, para ler a palavra, para cultuar. Não é isso que Deus quer para nós. Nós estamos afundando, irmãos, e precisamos nos submergir diante da palavra do Senhor. E aí Pedro clama ao Senhor. Diz a palavra que ele clama ao Senhor: salva-me, Senhor, salva-me, eu estou afundando. Aí ele clama. Jeremias 33:3 é o versículo desse ano para mim. Clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama. Clamar, irmãos, é o mesmo que suplicar. Clamar, irmãos, é o mesmo que implorar. Clamar, irmãos, é o mesmo de falar em voz alta. Vamos fazer um clamor? Todos os irmãos orem em voz alta. Amém ou não amém? Clamar é o mesmo que suplicar, que implorar. Clamar é o mesmo que mostrar para Deus a sua necessidade. E foi exatamente isso ali que Pedro fez naquele momento que ele estava afundando, que ele percebeu, que ele valorizou as tempestades, que ele valorizou ali o vento forte, e ele começa a afundar, porque ele perdeu a direção. Amém, irmãos? Quando você perde a direção, que é Cristo. Você que está me ouvindo na rede social nessa noite, volte para Jesus, não perca a direção. Deus não quer que você afunde. Quando nós oramos, quando ele tirou os olhos do Senhor, da onde vem o socorro, né? Assim que o salmista fala, no Salmo 121, quando ele tirou os olhos do Senhor, que dali vem um socorro, ele começou a afundar. E aí você pode perceber, quando você está afundando, irmão, se a murmuração é mais que a adoração, é sintoma que está afundando. Se a ingratidão é maior do que a gratidão, é sintomas que nós estamos afundando. Mas Pedro clamou em voz alta. Pedro mostrou a necessidade dele para Deus, de um socorro. Aleluia. Quando você está afundando, quando você está nas lutas, nas provas, na dificuldade, nós precisamos mostrar a nossa necessidade para aquele que salva, daquele que resgata, daquele que nos dá o livramento. Amém ou não amém? Necessidade, querido, é aquilo que não pode faltar. Se você procurar lá no Google, ou no dicionário Aurélio, tem dicionário Aurélio ainda não, né? Tem não. Se você procurar a palavra, o significado da palavra necessidade, você vai ver que é aquilo que não pode faltar. O que não pode faltar na tua vida? O que não pode faltar na tua casa? Necessidade é isso. Pode faltar o refrigerante, mas a água é uma necessidade. Amém? Alguém aceita a água? A água é uma necessidade. O que não pode faltar na sua vida? A presença poderosa do grande eu sou, aquele que anda sobre as águas. Amém, irmãos? Pode faltar qualquer outra coisa, mas não pode faltar a presença gloriosa do Espírito Santo para nos guiar na nossa caminhada. E exatamente isso. Quando nós olhamos para trás, a palavra diz: aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, vai se perder. E aí você decide o que você quer para esse ano, para a tua vida. Você escolhe. Que o discurso é o mesmo. Feliz ano novo, prosperidade, paz, alegria. O discurso é o mesmo, querido. Mas se você não clamar, se você não olhar para o Senhor, o autor e consumador, aquele que supre, aquele que é o Jeová Jireh, aquele que não deixa faltar na tua vida, na tua casa, na tua família, se você valorizar as circunstâncias, as notícias, os preços, o desemprego, a violência, nós vamos afundar, irmãos. Porque o inferno não brinca de ser inferno. Se liga nisso que eu estou te falando. O inferno não brinca de ser inferno. E ele não quer que você tenha a sua experiência com Deus.
E aí Pedro clamou ao Senhor. E diz a palavra que quando nós clamamos, né? Diz a Jeremias 33:13 e fala: clama a mim e eu vou anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe. Experimenta fazer o que a Bíblia está falando para você aqui nessa noite. Qual tem sido a sua tempestade? Qual tem sido o seu vento forte? Né? Nós cantamos, né? A tempestade e o vento forte não vão. Ninguém sabe? A tempestade e o vento forte não vão. Olha, nós cantamos isso. A tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Mas o diabo também está ouvindo isso que você está cantando. Está ouvindo também isso que eu estou pregando. Aí ele fala assim: Senhor, me dá a oportunidade de provar se a tempestade, se o vento forte, não vai roubar a fé dele. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Quando ele olha para as circunstâncias, quando ele valoriza a tempestade, ele afundou, querido. Mas ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E diz a palavra que quando nós clamamos, o Senhor tem coisas grandes para nós. Tem resposta. Amém? Tem uma promessa. Tem uma palavra liberada de vitória para nós. Quando nós clamamos, clama a mim. Ele quer que você fale. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Clama a mim, eu vou anunciar aquilo que você não sabe. O que Deus tem anunciado, o que Deus vai anunciar, nós não sabemos. Nós sabemos que está escrito, está registrado. É que nós temos que abrir a nossa boca e clamar ao Senhor do livramento. Você não sabe o que Ele vai fazer, você não sabe como Ele vai responder, mas você sabe o que você tem que clamar. E quando nós clamamos, nós estamos em obediência ao mandamento de Deus. E quando nós estamos em obediência ao mandamento de Deus, Ele cumpre com a tua parte. Vai fazer aquilo que o homem não faz. Vai fazer aquilo que o seu patrão não faz, que o seu chefe não faz, que homem nenhum pode fazer. Clama a mim. Experimenta isso na tua vida. Experimenta isso na tua vida. E quando ele clamou, diz a palavra aqui que logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aquilo que você teve medo está sob o meu controle. Fui eu que te chamei. Amém ou não amém? Aquilo que você tem tido medo está sob o meu controle. Foi eu que te chamei. E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Eu não sei como é que está o teu barco nessa noite, mas quando Jesus subir no teu barco, Ele vai acalmar o vento. É palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Amém ou não amém? Chama Jesus para entrar no teu barco em 2024. Chama Ele para subir. Dê lugar a Ele, dê um espaço para Ele. Quando Ele subir no barco, Ele vai acalmar o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus te vê na dificuldade. Jesus te vê na tempestade. E Ele vai ao teu encontro nessa noite. E quando você perceber, eu creio que quando você percebe, eu creio que você tem tido essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, seja obediente à palavra. Seja obediente à palavra e perceba a dificuldade que você tem tido para ler a Bíblia. A dificuldade que você tem tido para ler a palavra é que o diabo não quer que você conheça os mistérios de Deus.
Não quer que você conheça aquele que anda sobre as águas. E quem é esse que até o mar, o vento, a tempestade obedece? É aquele que fez todas as coisas, que criou todas as coisas. Até a natureza reconhece Ele como Senhor, como Deus. Então ela tem que se render diante da voz, da autoridade, do poder de Deus. Acalma-te. E aí no versículo de número 10 do Salmo 46, ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Qual tem sido a sua tempestade que você já está enfrentando com 28 dias do mês de 2024? Então, a minha oração nessa noite é para que você seja revestido de poder. Amém? Revestido de poder. Saber que a tua luta não é contra carne nem sangue. Saber que a tua luta é contra os principados, contra potestades nesse mundo tenebroso. Revestido de poder, irmãos, para os enfrentamentos que nós temos ainda pela frente. Amém ou não amém? Para os enfrentamentos que nós temos ainda pela frente. Revestido de poder. Revestido de poder. Consagre a tua vida ao Senhor. Suba ao monte. Tenha o seu momento de intimidade particular com Deus. Ore, fala ao Senhor, peça ao Senhor, clama ao Senhor. Peça a revelação do Espírito Santo para aquilo que Ele tem planejado para você. Porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos 12: não vos conformeis com este século. Não tem que ser assim. Se você aceitar, será da forma que você aceitar. Mas o Senhor fala na tua palavra: não vos conformeis com este século, mas lutai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para me finalizar aqui para você nessa noite, não posso deixar de ler aqui para você 1 Coríntios 2,9. Você vai ouvir eu falar o ano inteiro desse 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que o olho não viu, querido. Aquilo que o ouvido não ouviu, e nem penetrou em coração humano. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Nós somos amados do Senhor, e Deus tem coisas grandes para nos anunciar. Deus vai nos surpreender no ano de 2024. Amém? Você pode ler aqui em 1 Coríntios que Paulo chega naquela cidade de Corinto e vê aquela cidade, aquela atrocidade que rodeava aquela cidade, por meio de tudo que nós estamos vendo hoje. Por meio de tudo que nós estamos vendo hoje: violência, corrupção, mentiras. Violência, corrupção, mentiras, falsidade, prostituição, idolatria, ideologias. Tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje. Paulo já está falando aqui para a igreja de Corinto. E aí Paulo, através do Evangelho, chega ali para pregar boas novas. Pregar boas novas. Se você quer ter um mundo melhor, uma cidade mais segura, menos violência, menos prostituição, menos corrupção, dobre o teu joelho. É compromisso da igreja. É responsabilidade da igreja. Vamos clamar ao Senhor por boas notícias, por boas novas, por libertação. É a palavra que liberta. É a palavra que liberta.
E nessa noite, querido, se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, clame a Ele. Olha para aquele que te chamou. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Continue. Eu quero te encorajar a continuar. Conforme diz o profeta lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele tem coisas grandes e ocultas para nós. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Não sei qual tempestade que tem te afligido nessa noite. Mas eu sei que o Senhor que acalma a tempestade está aqui neste lugar. Aquele que ouve. Aquele que diz para mim e para você, olha, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, aquilo que jamais penetrou no coração humano, é o que eu tenho preparado para você em 2024. Surpresas de Deus para você em 2024, irmão. Ele quer pegar você pela tua mão nessa noite e dizer para mim e para você, olha, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu estou contigo. Não sei aquilo que tem te apresentado para você, tentando te intimidar, tentando te colocar medo. Aquilo que você tem visto, você está com medo, você está apavorado. Talvez você fale assim, que talvez não vou conseguir, não vou vencer, não vou alcançar. Esse ano começou, está uma dificuldade tremenda na minha vida. Você que está me acompanhando na rede social, Deus não quer que você afunde, mas Deus quer que você perceba os sintomas que você está afundando. E você precisa reagir, você precisa clamar, você precisa pedir por socorro. Saia dessa zona de conforto que você está e venha andar sobre as águas. Deus tem promessa para mim, querido. Tem promessa para você no ano de 2024. E a palavra do Senhor está escrita ali: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração nenhum humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem promessa para você, querido. O mar não vai te afundar. Você não vai afundar. O inferno quer que você afunde. Ele quer que você desista. Mas Deus tem promessa. Deus tem uma palavra liberada. E é o tempo de você se posicionar. É o tempo de você se posicionar para você colher os frutos da obediência ao Senhor. É o tempo da igreja se posicionar e levantar e clamar ao Senhor, socorre. E quando o Senhor entrar no teu barco, Ele vai cessar a tempestade. É tempo, querido. A palavra fala que os tempos são maus. Dias difíceis contra a igreja. Dias difíceis contra a família. Leis contra os nossos filhos. Ideologias demoníacas contra a igreja. Nós temos que reagir. E assim como o Senhor se isolou e subiu no monte, Ele entendia que lá do monte vinha um socorro. E lá do monte Ele vê que você não está só. Ele sabe da tua luta, da tua guerra, mas Ele é o Deus que faz cessar a guerra. E nessa noite, se o mar submergir, Ele vai te trazer à tona para respirar. Ele vai te trazer à tona para respirar. Creia na palavra. Creia no poder sobrenatural do Senhor. Se o mar submergir. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.